Olha a live, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pod Sassa. Aqui quem fala é Ana, sua mentora de carreira. Toda segunda às 6 da manhã, com pílulas, né, para essa insights para sua carreira profissional. Então, se você nos acompanha aqui toda semana, deixa o like, compartilha com os amigos. E hoje eu vou falar de um tema que eu acho que a gente precisa achar a harmonia, o equilíbrio, né? Porque tem gente que só demoniza, mas não é assim. E também tem gente que só bota aqui é o paraíso, também não é assim. Mas é um item que assim, a gente precisa harmonizar, porque a gente precisa também para nossa carreira, mas também pela saúde, pela nossa saúde mental, mas também pela saúde da nossa carreira, a gente também tem que saber equilibrar isso. Né? Como você está vendo aí pelo título, pela thumbnail, a gente vai falar sobre redes sociais. E eu me motivei a trazer esse tema porque quem é Explorer sabe, Sassa Explorer sabe, todo mês na nossa mentoria comunidade Sassa Explorer, a gente tem um desafio. E o desafio desse mês está sendo reduzir ou eliminar o uso de alguma rede social. Então, falando de mim, a rede social que eu escolhi reduzir o consumo foi o Instagram. Então, apareço lá de vez em quando durante esse mês por conta até da Sassa, enfim, dos nossos compromissos. Mas eu reduzi bastante. Por exemplo, eu excluo o aplicativo, só baixo para fazer algum post da Sassa e depois tiro e passo o dia sem acessar. Tem sido assim o último mês. Na verdade, desde março, eu tenho alternado o uso do Instagram, que é uma rede social que realmente não tá contribuindo muito, não. Sabe? Eu sou mais de LinkedIn e YouTube. Instagram eu tava vendo que tava perdendo minha energia, enfim, eu tava me distraindo muito. E o objetivo desse desafio com o Sassa Explorer é exatamente isso: a gente reduzir aquilo que tá nos distraindo e tudo mais. Então, assim, eu sou aquela mentora que vai falar com você para use seu LinkedIn, né? Mantenha seu LinkedIn atualizado. Se você empreende, você vai precisar entender quais são as redes sociais que falam com o seu público e você vai ter que estar presente nelas, certo? Então, assim, rede social não é uma coisa ruim, totalmente ruim. Não. Inclusive, para você estar me ouvindo, possivelmente a nossa primeiro contato, a nossa primeira interação pode ter sido até por uma dessas redes sociais. Então, tem muita coisa boa nas redes sociais. Só que a gente tem que sempre ter uma autocrítica e observar que espaço essas redes sociais estão tomando na nossa vida. Eu me orgulhava muito. Quem já leu o livro que aprendi na engenharia, eu tive por anos uma rotina de que a partir das 6 horas eu não usava mais o WhatsApp. E foi muito importante, principalmente nos últimos semestres da faculdade, que eu fiz vários semestres em um, várias matérias e eu conseguia focar. Então, assim, você tem que olhar, Instagram, WhatsApp, YouTube, TikTok, a gente tem tantas redes sociais aí. Você tem que olhar e ver. Tem sido um uso sadio? Se não tem sido, como é que eu torno esse uso sadio? E você precisa fazer essa crítica de forma muito consciente, porque essas redes sociais, elas são feitas exatamente para essa dinâmica, para que você passe a maior parte do tempo lá, né? Para que a notificação gere uma dopamina, que é um hormônio ligado à motivação. E essa geração de dopamina, ó, eu quero acessar isso, eu quero toda hora sentir isso, então eu consigo me beneficiar, entre aspas, dessa dopamina quando eu estou em contato com as redes sociais. Então tem uma estrutura cerebral neurocientífica aí, quando você fala disso, que faz você, inclusive, se viciar. Então você tem que achar esse caminho desse equilíbrio, tá? Essa experiência de tirar as redes sociais foi por isso mesmo, porque eu tava sentindo minha energia sendo drenada, enfim, tem várias questões que você precisa prestar atenção na rede social, e é por isso que você, não digo assim, fique totalmente fora, porque eu acho que você tem que ser visto para ser lembrado, mas você precisa selecionar que as redes sociais faz sentido e o tempo de consumo disso. Por quê? Primeiro ponto, né? Pode ser um local de drenar sua energia mesmo, porque você fica ali, entra nesse ciclo dopamínico e você não quer sair disso, porque é muito legal sentir isso. Então é melhor estar ali na rede social, dando curtida, vendo story, levando curtida, do que você estar estudando para o concurso, por exemplo. Né? A distração é maior. Eu, inclusive, tenho uma amiga que ela decidiu por isso. Ela está estudando para concurso, tem que conciliar outros papéis na vida dela também. Então ela não usa
Instagram durante a semana, só aos finais de semana. Porque já que o tempo dela na semana já é mais limitado, ela tem mais energia e menos distrações durante a semana para ela focar. Então, é isso, sabe? É esse uso consciente em prol, inclusive, dos seus objetivos, que podem ser, inclusive, profissionais. Uma outra coisa que as redes sociais provocam, que é, inclusive, a inspiração para uma das frases que eu falo muito aí, né? Que o que se apresenta nas redes sociais é só o topo do iceberg. A gente só vê o topo do iceberg. Poucas pessoas mostram fundo. Né? Por isso que eu gosto, inclusive, de mostrar, quando eu tô nas redes sociais, eu gosto de mostrar meus bastidores. Do tipo assim, dos sacrifícios associados. Porque parece que a galera só vê assim, a viagem, a galera só vê as roupas, a galera só vê o sorriso, mas ninguém vê a tristeza, ninguém vê as lágrimas, ninguém vê os sacrifícios, ninguém vê todo o malabarismo que muitas vezes você tem que fazer para algo sair. Né? Então, eu gosto muito de mostrar o processo, porque é muito fácil se enganar com aquelas aquele sorriso, sabe? Então, eu sempre falo isso, em terra de redes sociais, a gente só vê o topo do iceberg, ninguém tá contemplando o fundo, e tem um fundo. Todo mundo tem um fundo. Então, se você está ali passando só muito tempo nessas redes sociais, você sabe o que acontece, aí você começa a achar o seguinte, pô, Ana tá bem, tá todo mundo bem, menos a minha vida que as coisas não dão certo. Então você começa a entrar num loop de, tipo assim, desamparo aprendido, de que as coisas não dão certo pra você. Negatividade mesmo. Como se tudo e todos estivessem bem e você não. Por quê? Porque você tá se baseando em um recorte. Em um recorte. Então isso não faz bem. Então, assim, quando eu trouxe essa proposta do desafio, né, do mês para os Explorers, foi por isso. Por isso, porque eu já estava fazendo esse exercício comigo. E eu vi o quanto me faz bem. Né? E isso não prejudica as minhas entregas na SAS e tal. Pelo contrário. Então, se você tem objetivo, se você tem algo que você quer. Aí às vezes o objetivo pode ser a conquista de um novo emprego, passar no concurso. Mas às vezes o objetivo pode ser até mesmo passar mais tempo de qualidade com sua família. E talvez essa rede social tá te tirando desse foco. Entendeu? Então, assim, eu tô fazendo muito esse podcast reforçando a parte de que, tipo, eu não só tô contra as redes sociais. Inclusive, eu acho elas importantes, precisamos estar presentes lá. Né? Você vai ver meus posts no LinkedIn, você vai me ver gravando podcast, uma vez ou outra no Instagram. Você vai ver a gente com essa atividade. Mas o lance não é que a rede social não presta. Apesar da gente saber que a arquitetura de uma rede social ela é feita para mexer com a nossa neurociência, beleza. Mas o problema das redes sociais é quando esse consumo vira excessivo, a tal ponto que você fica tão ali que você começa a se comparar o seu fundo de iceberg com o topo de iceberg do outro. Então, você tá comparando bastidor com palco, não é nem justo isso com você. E você começa a achar que tudo e todos têm tudo e você é o único ou a única que as coisas não acontecem. Sem contar que às vezes nem chega nesse nível, mas fica tanto tempo ali que você deixa de fazer, de dedicar um tempo para as coisas que são do seu objetivo. Ou para as pessoas que realmente importam na sua vida. Então, faça essa análise crítica. E aí você pode fazer como a gente faz no Lean, nas metodologias de melhoria, né? Levante os dados, observe primeiro. Então, hoje é segunda, você me ouve numa segunda. Comece a observar. Comece a observar de segunda a domingo. Pega o app de notas, ou até se você tiver iPhone, você consegue ver isso. Ele conta para você quanto tempo você passou numa rede social. Ele mostra, né? Se você não tiver o iPhone, você pode pegar um papel, você pode pegar um aplicativo de notas. Comece a anotar. Que horas você entrou no Instagram? Assim, eu pegaria primeiro a rede social que eu mais consumo.
Ah, é Instagram. Ah, é TikTok. Então, pega a rede social que você vê que você mais tem acesso. Pronto, começa por ela. E começa a anotar ou observar no aplicativo do iPhone quanto tempo você está levando em média naquele aplicativo. No iPhone, inclusive, você pode até limitar, colocar lembretes e aí ele trava o aplicativo em um determinado ponto. Então, mas assim, comece, faça essa observação dessa segunda até esse domingo. E aí você vai ver, ah, gastei X horas da minha semana em Instagram. Ah, eu gastei X horas em TikTok, que seja. Isso possivelmente vai te chocar um pouco, porque você vai parar e pensar, cara, essas 8 horas que eu passei durante a semana, eu poderia ter feito uma atividade física, poderia ter estudado no Explorer, eu poderia ter feito uma aventura individual no Explorer, eu poderia ter estudado um idioma, poderia ter gastado tempo de qualidade com minha família, eu poderia ter feito várias coisas que hoje em dia eu uso a desculpa de que eu não tenho tempo. Então você vai mapear isso por essa semana, e aí na outra semana você vai começar a reduzir. E aí vai ser difícil, porque o seu cérebro tá viciado nisso, então você tem que recompensar o processo. O que você, pô, não vou entrar no Instagram, mas eu vou fazer tal coisa. Nessa tal coisa, valorize a recompensa que teve. Pô, eu consegui. Ó, meu músculo tá ficando mais forte, meu inglês tá melhorando, vai recompensando esse processo. Para o seu cérebro ir vendo que, pô, tem benefício também, e tem também dopamina associada a outras rotinas que você tem. Então, assim, você pode já chegar e cortar do zero. Só que como o cérebro pode ser um pouquinho mais difícil, então você pode ir reduzindo. Pensar assim, ah, eu só vou usar o Instagram 30 minutos no trajeto ao trabalho. Depois disso eu não uso mais. Tenta ir reduzindo de uma forma mais branda, porque lembre-se, seu cérebro está viciado. E o que você trocar, o que você for fazer no lugar, ao invés de fazer o Instagram ou qualquer outra rede social que você esteja perdendo tempo, valoriza isso, reforça isso com você, certo? Eu vou falar de novo, eu não sou contra as redes sociais, inclusive a gente se conecta por redes sociais. Eu estou nas redes sociais, eu participo ativamente das redes sociais, mas o que eu tenho refletido, e essa também tem sido uma proposta dentro da nossa comunidade Sex Explorer, é entender o consumo disso, que seja um uso inteligente, que seja um uso saudável, que não interfira nas outras áreas da minha vida, beleza? Então se você pô, fez sentido, Ana, contribuiu, faz essa medição, compartilha comigo, eu tô nas redes sociais, né? Que é a forma que. Um tempinho que você entra lá, me fala como foi a experiência. E compartilha também se você vê que tem alguém que precisa desse insight, que precisa acompanhar isso, precisa prestar mais atenção nisso. Compartilha esse episódio. E é isso. A gente se vê na próxima segunda, no próximo episódio, do nosso querido Pode Sassa. Até mais. Tchau, tchau.